Olá, estamos no ar com o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e pelos principais togadores de podcast do país. Participe aqui do nosso bate-papo, você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo Otávio Castelo, geriatra e perito do Instituto de Parentalidade Prateada. Muito bem-vindo, Otávio. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, com quem está nos assistindo. É um prazer recebê-lo. Otávio, o Brasil está deixando de ser um país jovem, né? Estamos envelhecendo e isso implica na série de complicações aí a saúde mental e a saúde do cérebro. E aí a gente está falando, entre outras questões, do Alzheimer. O Ministério da Saúde estima aí que são pelo menos 100 mil novos casos da doença por ano. Quais são os desafios que o brasileiro e a brasileira vão enfrentar a partir desse processo aí de envelhecimento populacional com relação à saúde mental e às demências? Pois é, esse assunto, Carmen, é um assunto muito importante, porque a sociedade que envelhece, em todas as áreas nós vamos ter desafios. E particularizando aqui na nossa conversa na área da saúde, isso não é diferente. Então, a doença de Alzheimer, ela é a principal, a mais comum, representante de uma família de doenças são as demências. Aliás, esse nome, no sentido popular, quer dizer loucura, mas é um termo técnico, que é uma família de doenças. E que leva a uma progressiva incapacidade. E a gente tem, o Brasil é um país onde a velocidade do número de novos casos é muito rápida. E por que isso? Porque o principal fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer é o envelhecimento, é a idade. Quanto mais velho alguém é, maior o risco de ter. Então, os desafios são que a gente vai estar tendo um número cada vez maior de casos. Hoje, se você falasse há 30 anos doença de Alzheimer, você conhecia um caso ou outro. Hoje, todo mundo conhece alguém, ou na sua família, ou na família de alguém muito próximo, que tenha demência de Alzheimer ou alguma outra da família. E aí, imaginando um país que está envelhecendo e que as pessoas estão vivendo mais tempo, isso implica um diagnóstico do Alzheimer, né? E também uma pessoa com Alzheimer vivendo durante muito tempo, né? E isso tem um impacto aí na rotina da família, na qualidade de vida desse paciente, na qualidade de vida dos familiares, a longo prazo, considerando, inclusive, que é uma doença neurodegenerativa, né? E que a tendência é de que o paciente fique mais comprometido ao longo do tempo. Esse certamente é um grande desafio também, né? Eu gosto de dizer o seguinte, o paciente com Alzheimer, ele desaprende. Ele vai desaprendendo e a doença começa devagarinho, sorrateiramente. Então, ele começa a ter dificuldade de gerenciar o próprio remédio, se atrapalha com o remédio, com o manuseio do dinheiro, com fazer compra. Nós temos que lembrar que a doença vai atrapalhando as atividades do dia a dia. E isso vai progredindo aos poucos, até que ele vai precisando, vai tendo dificuldades para, por exemplo, saber voltar para casa, conhecer o caminho de casa, até que chega um ponto que ele precisa, inclusive, de auxílio para banho, para comer, para higiene, para se vestir. Então, quando uma pessoa não tem condição de exercer estas funções, alguém tem que fazer para ela, cuidar dela. E aí é que é um grande desafio, porque geralmente são os familiares que fazem isso. E na medida em que a doença avança, a carga de cuidado aumenta. E nós estamos falando de uma coisa que dura anos. E ao longo de muitos anos as pessoas vão sendo cuidadas. Então há um impacto muito grande, progressivo na nossa sociedade em relação à carga de cuidados. O número de casos aumenta, o número de casos aumenta, a doença exige das famílias. E aí é que entra uma coisa que é muito importante, que a gente sempre fala, a importância do diagnóstico precoce. Quer dizer, os primeiros sintomas e sinais de doença de Alzheimer já devem ser pesquisados, porque quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor vai ser a qualidade de vida. Porque se você sabe o que você está enfrentando, você vai receber medicação, vai receber orientação. E aí, quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais qualidade de vida aquele paciente vai ter e a família de quem está em volta. Há um professor da USP, o professor Wilson Jacó, ele tem uma frase que diz assim, a doença de Alzheimer não é contagiosa, mas ela é contagiante, porque ela atrapalha, ela interfere na vida de quem está em volta do paciente. Otávio, além dos dois sintomas que o senhor trouxe aqui para a gente no começo da conversa, que é esquecer, né, a medicação, não conseguir voltar para casa, né, quais outros sinais aí precoces as famílias têm que estar atentas ao idoso que está dentro de casa? Bom, primeiro, existe mais de uma maneira da doença se apresentar, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a pessoa passa a funcionar de uma maneira mentalmente em que ela não era daquele jeito. E aquilo não é uma coisa que acontece um dia ou outro, acontece de uma maneira persistente.
ao longo de um tempo longo, de semanas a meses. E também vai só piorando. Então, a primeira coisa é isso. Então, assim, a perda da memória, mas principalmente da memória recente, das coisas que acabaram de acontecer há poucos minutos ou horas. Então, a pessoa às vezes fica repetitiva, ela conta uma coisa, não lembra que já contou, conta de novo, ou ela fala uma coisa, não lembra, ela esquece o compromisso, né? Às vezes, dificuldade para encontrar palavras, dificuldade para fazer raciocínios, a gente vê que a pessoa começa a ter dificuldade com o entendimento das coisas, né? E várias outras alterações mentais. E podem acontecer também sintomas de comportamento, quadros depressivos, ansiosos. A agressividade também é um disso? Isso acontece também, mas geralmente nas fases um pouquinho mais avançadas. Os primeiros sinais são mais assim de perda de funcionamento da parte que a gente chama de cognitiva, que dá para traduzir assim de uma maneira bem simplificada com a parte intelectual, raciocínio. Otávio, há esquecimentos que são esquecimentos aí naturais do envelhecimento humano ou tem que estar alerta o tempo todo? Graças a Deus que há, né? Porque senão... E, aliás, é super comum, né? A pessoa esquece onde colocou a chave e já acha que está com Alzheimer, né? E a gente fala, não. Então, o critério é, o problema, ele é sustentado, ele persiste ao longo do tempo. Segundo lugar, ele vai piorando ao longo do tempo. E aí tem a grande diferença entre aquilo que é normal e que não é normal, é quando atrapalha as atividades do cotidiano. Então, se a pessoa começa a desaprender mesmo as coisas, não dá conta mais de organizar remédio, as coisas que eu falei, porque o que interessa se uma pessoa perde a memória? Interessa que aquilo atrapalha na função dele do dia a dia. Então, quando tem impacto nas funções do dia a dia, nas atividades domésticas, nas atividades de trabalho, nas atividades com a família, aí sim que está caracterizada uma situação. Então é Alzheimer? Não. Aí está caracterizada uma situação que precisa ser investigado se é ou não. Essa é uma temática que instiga e que mobiliza pesquisadores do mundo inteiro, né? Então a gente quase que diariamente ou semanalmente tem uma série de estudos mostrando fatores relacionados, né, que podem desencadear a possibilidade de tratamento, e fica muito claro que é realmente uma doença multifatorial, né? Quando a gente diz que é um distúrbio, uma complicação multifatorial, do que a gente está dizendo exatamente? Séries de fatores, obviamente, né, que estão relacionados à doença, mas quais são os fatores principais, pelo que os estudos têm mostrado? Olha, o que a gente está falando são os fatores de risco, ou seja, quais são as coisas que existem que podem favorecer que uma pessoa desenvolva Alzheimer e que também, se eu combatê-las e controlá-las, eu diminuo as chances de ter Alzheimer. E aí, antes que nosso público ache que eu vou falar de palavra cruzada, não. A coisa mais importante que tem é controlar os fatores de risco cardiovasculares, a primeira coisa. Então a gente diz assim, tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. Todo mundo sabe que é importante controlar a taxa de açúcar, o colesterol, ter a pressão controlada, não ser obeso, não fumar, beber bebida alcoólica com moderação. Então são os mesmos fatores de risco que a gente já está sabendo faz tempo em relação ao coração, mas tem outros. Um dos mais importantes hoje é as pessoas que têm surdez, principalmente a surdez da meia-idade, entre os 40, 50, 60 anos. As pessoas que têm surdez e não tratam com aparelho auditivo, elas têm uma chance muito maior de desenvolver Alzheimer na velhice. A mesma maneira, depressão, quem não trata depressão durante a vida aumenta a chance de ter Alzheimer. Então, os fatores de risco são vários. Aí alguém vai falar assim, e a genética, ela é importante? Pouquinho, né? A baixa escolaridade também é importante. Quem não estudou lá na época da infância, tem uma chance, que tem pouco letramento, tem mais chances de ter doença de Alzheimer. Por isso que nós precisamos fortalecer a educação do país, para gerações futuras. Os distúrbios do sono, como é que funcionam, Otávio? Tem também hoje vários estudos mostrando que os distúrbios do sono grave, como a apneia do sono grave, podem favorecer. Mas existem assim, os fatores de risco que já são bem consolidados, né, bem estudados, e aqueles que a gente chama de emergentes, que eles estão despontando aí com estudos novos que dizem assim. Por exemplo, no último relatório de fator de risco internacional 2020, uma grande publicação do Lancet Commissions, apareceu lá pela primeira vez poluição, né? Poluição atmosférica. Mas isso por que apareceu? Por causa da China, né? Porque a poluição na China tem cidades que a poluição é muito intensa, né? Então, por causa de algumas coisas lá, isso apareceu, principalmente lá, porque foram principalmente estudos chineses que trouxeram isso como fator de risco.
Há pouco tempo, Otávio, saiu um estudo na Nature Medicine relacionando também a composição da flora intestinal, né? Que é, inclusive, uma outra área que desperta muito o interesse das pesquisas de uma forma geral. O que se sabe hoje da relação com o que a gente come, da composição aí da nossa microbiota com a saúde do cérebro? Isso é uma área extremamente inovadora, instigante. A gente tem já vários estudos que mostram que no intestino nós temos bactérias que são ruins e temos bactérias que são saudáveis e que trabalham para nós, né? Que fortalecem o nosso metabolismo. E tem vários estudos que mostram que o desequilíbrio dessas bactérias poderia predispor doença de Alzheimer, doença de Parkinson, né? E que também tratar isso poderia melhorar. O problema é que ninguém sabe exatamente nem como avalia isso, ou seja, quais seriam as bactérias ideais de ter ou não ter, e muito menos como é que trata. Até existem alguns estudos experimentais, mas ainda não tem nenhuma norma em relação a isso, ainda é uma área muito inicial da ciência. E mesmo os resultados que a gente vê de alguém que andou tentando fazer isso, não são resultados assim muito assim significativos, não. Nesse sentido. Eu queria falar um pouco sobre tratamento, que também, aí, como eu disse há pouco, né, é uma área aí muito investigada pela ciência. Há pouco tempo, no começo do ano, se eu não me engano, os Estados Unidos aprovou o uso de uma droga aí que é considerada uma droga revolucionária para o tratamento do Alzheimer. Do que a gente está falando exatamente? E tem esse efeito todo que as pessoas têm esperado, é lecanemab, se eu não me engano, lecanemab. Né? Exato. Veja, desde 2004, a gente tem o que está acontecendo agora, já há muitos anos, é uma mudança da maneira como a gente tenta tratar a doença. Os remédios que a gente tem disponíveis hoje, principalmente no mercado, que são de duas famílias de remédio que trabalham com acetilcolina e com o glutamato, são remédios que eles não conseguem brecar a evolução da doença, eles não interrompem a evolução. Eles desaceleram um pouco, né? E melhoram sintomas também. Então eles dão mais qualidade de vida. Mas o que se pretende já há muitos anos, há mais de 20 anos, o que se pesquisa e se eu conseguir um remédio que ele interrompa a progressão da doença ou que ele deixe a doença tão devagar que a pessoa possa viver tantos anos bem que aí ela morre de outra coisa. E vou dar um exemplo. A AIDS, a geração que viu a AIDS começar, viu pessoas até famosas como o Cazuza morrerem num prazo de 2 anos, 3 anos e de uma maneira muito dramática. Hoje quem tem AIDS vive 35, 40 anos e ninguém nem sabe que a pessoa tem AIDS porque não aparece mais. E por que isso aconteceu? Porque surgiu um novo tipo de remédio para tratar. Então é mais ou menos isso que se quer, uma coisa que mude a maneira que a doença acontece. E aí o lecanemab, que é um anticorpo monoclonal, ele é o primeiro remédio, né? É o segundo, na verdade, mas o primeiro também não teve muito... O primeiro está envolvido em alguns problemas regulatórios e tal. Mas ele está sendo propagado como sendo a primeira droga que a gente pode usar para tratar as fases bem iniciais da demência. Aí é muito importante assim, ó, primeiro, é para a doença de Alzheimer, e não é para todos os tipos de demência, não é para demência vascular e as outras todas, e nas fases bem iniciais. E aquele paciente que já está muito prejudicado, que já avançou na doença, ele não vai restaurar a função. O que ele deixaria de fazer, se a doença fosse um incêndio na floresta que vai destruir todas as árvores, ele impediria o fogo de destruir as árvores, mas depois que destruiu, não vai voltar atrás. Só que esse remédio está envolvido em uma série de dúvidas ainda. Até ontem nós tivemos uma atividade científica da Sociedade de Geriatria, esse assunto foi trabalhado pelos especialistas. E o que a gente chegou à conclusão é que é uma questão de avaliação de risco, porque ainda não está valendo muito a pena. O remédio tem uma eficácia bem pequenininha e um risco muito alto de efeitos colaterais graves como sangramento cerebral. Então, por enquanto, ainda não está valendo a pena. Um minutinho, a gente vai fazer um intervalo. Eu quero falar um pouco no segundo bloco sobre outras possibilidades de tratamento que estão sendo estudadas. A terapia gênica tem algumas novidades nesse sentido, né? A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe Otávio Castelo, geriatra e perito do Instituto de Parentalidade. Não sai daí não que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe Otávio Castelo, geriatra e perito.
Otávio, terminei o bloco falando um pouquinho sobre terapia genética. No comecinho da semana teve um estudo, ainda em camundongos, obviamente, mas mostrando um efeito aí dessa terapia parecido com esse que a gente terminou o primeiro bloco, que é reduzindo esse aglomerado de proteínas no cérebro. Qual a diferença aí da medicação, do antimonoclonal e de uma terapia genética? Na verdade, assim, bom, eu quero até focar no seguinte, o ponto central nem é se a terapia genética ou por anticorpo monoclonal, mas o que importa é porque, assim, toda vez que a gente vê um estudo que está em animal, esse estudo ele tem que passar tantas fases, e tantas fases têm que ser bem-sucedidas, que não é para a gente se animar muito quando vê estudo em animal. Depois que você faz o estudo em animal, você vai fazer estudo com seres humanos saudáveis, depois com seres humanos doentes, uma pequena parcela, até testar realmente em pacientes doentes. E aí, só se tudo isso der certo, é que vai para a prateleira da farmácia para poder comercializar. E o funil é muito grande. De cada vários remédios que lá no camundongo deu certo, meio chega na prateleira da farmácia. Então, quando a gente vê, por exemplo, existem remédios que eram super promissores já nas testagens com humanos e foram parar na lata do lixo porque na hora em que a gente fez a última testagem não passaram. Na verdade, quando a gente falou desse remédio recente que foi aprovado, ele foi aprovado, mas ele passou raspando, assim, sabe? Ele não foi aprovado com louvor. Só que é o primeiro que é aprovado, assim, são dois que foram aprovados mais recentemente, depois de 20 anos sem nada aprovado. Nos últimos 20 anos, nós tivemos diversas novas moléculas que não passaram nesse escrutínio e foram parar na lata do lixo, que foram inservíveis. Então, quando a gente vê um estudo assim, só ensaio animal, ainda não é para ser animal, não. No caso dos canabinoides também, a gente coloca nessa categoria? Derivados da cannabis, né, da maconha. Veja, existe uma discussão muito ampla sobre isso. É um assunto polêmico, porque inclusive tem gente que acha que nós estamos falando da maconha fumada. Não tem nada a ver. A gente está falando das substâncias que tem nela, quando usadas como remédio. Primeira distinção. E aí, ela é formalmente ainda experimental. Mas existem alguns casos onde ela pode funcionar. Então, em pacientes que a gente tentou tratar transtorno de comportamento grave, agitação, o paciente não dorme e tem comportamentos estereotipados graves, por exemplo, parece que pode funcionar. E a gente já tentou vários remédios e nada funcionou, em alguns desses pacientes resolve. Só que tem gente que está dizendo que melhora a memória. Não, isso não é verdade, não melhora a memória. Então, é um assunto que está muito contaminado de paixões, mas cientificamente ainda é uma coisa experimental. Promissor até, eu acho, mas ainda experimental. Você disse há pouco, Otávio, que tem 20 anos aí que não surgia nada muito promissor. Por que esse período tão longo aí? Qual a dificuldade de se chegar a intervenções mais eficazes contra o Alzheimer? A gente tem uma teoria que é como que a gente não sabe a causa da doença de Alzheimer. A causa, sim, o que causa? O que a gente sabe é como ela destrói o cérebro, ou seja, a engrenagem que está acontecendo lá. E basicamente são duas proteínas, a proteína beta-amiloide, né, que ela se deposita e forma uns depósitos entre as células do cérebro. Imagine que você tivesse uma espécie de um vidro que ao mesmo tempo fosse pegajoso e cortante. Isso destrói, mata os neurônios. E a proteína tal, que está dentro das células e mata, por uma desorganização, ela mata a célula. Então, os remédios, eles buscavam corrigir essas anomalias dessas proteínas. Só que eles não conseguiram fazer isso. Vários remédios tentaram e não conseguiram. Isso foi tão sério, esse fracasso, que chegou a um ponto dos próprios pesquisadores falar assim, peraí, será que a teoria que a gente acha que explica a doença está certa? E, na verdade, ela parece que sim, mas é que tem mais coisas além dela. Então, isso é parte do desenvolvimento natural da ciência. Às vezes se luta. Por exemplo, até hoje a gente não tem uma vacina contra a AIDS, sendo a AIDS o que é depois de tantos anos, porque às vezes a ciência demora mesmo para poder chegar lá. Então, eu acho que é mais por causa disso. Entender o efeito da infecção pelo coronavírus e a saúde cerebral, e inclusive em algum tempo se falava de uma associação com Alzheimer também nesse caminho, né? Essa é uma ótima pergunta, porque o que acontece? A coisa mais comum, na verdade, não tem nada a ver com Alzheimer. A coisa mais comum é que o sujeito tem coronavírus, e aí da mesma maneira como ele passa umas semanas com dor nas articulações, com fadiga, com um olfato que não voltou, algumas pessoas passam algumas semanas, até meses, com a memória ruim. E isso não é doença de Alzheimer, isso é secundário ao coronavírus. Agora, o que aconteceu na pandemia é que no isolamento social, a gente teve tudo que a gente ficou como geriatras durante 20 anos, que 30 anos, que é estimular os idosos a irem para a rua, participação social, estarem inseridos na comunidade, estarem vivenciando as coisas,
eles tiveram que ficar trancados dentro de casa. E isso foi muito ruim para a saúde mental deles. E aí também aconteceu um fenômeno que é assim, né? Lembra que eu disse que a doença começa sorrateiramente, devagarinho? Então esse período de isolamento social, em que eles não conviveram com as pessoas, muitos não foi visto que eles estavam adoecendo. E aí no ano pós-pandemia a gente teve uma avalanche de casos novos que já estavam adoecendo e ninguém viu. Isso também aconteceu. E aí a gente imagina, obviamente, que há um desafio a longo prazo. Queria juntar com esse cenário uma realidade aqui do DF, algumas projeções mostrando que é uma cidade que também está envelhecendo, né? Envelhecendo num ritmo até mais acelerado, imaginando que nós somos uma cidade nova. Tem uma estimativa aí que em 2030 quase 18% da população de Brasília vai ser idosa, um número quase que similar ao dos jovens, né? E aí, como é que a gente lida aí com isso, considerando a saúde do cérebro e o Alzheimer para uma população aí considerável na capital federal? Essa resposta é uma ótima pergunta. Essa resposta extrapola esse assunto, porque, na verdade, essa resposta tem a ver com o enfrentamento que a sociedade de Brasília, do Distrito Federal, do Brasil, do mundo tem que fazer para enfrentar o envelhecimento. Então, nós temos que ter cidades que sejam amigas do idoso. Porque eu, daqui a 30 anos, vou estar velho. Você e quem está nos assistindo. E uma sociedade que é amiga do idoso é uma sociedade amiga de todos. E o idoso hoje, ele é ainda um excluído social. Ele não é considerado. Nós temos, antes de mais nada, que nos educar. Nós precisamos nos educarmos em relação a como a gente lida. Entender as peculiaridades de quem é essa pessoa idosa, como ela funciona, né? Construir isto socialmente. E isso decorre do seguinte... o envelhecimento populacional é um fenômeno que chegou para ficar. As pessoas nunca chegaram a idades tão avançadas. Isso é um ganho sem precedentes na história da humanidade, mas traz responsabilidades com ela. E o que a gente precisa agora é dar conta desse desafio. E a demência está dentro disso como uma pecinha desse quebra-cabeça. Olha, se ela é tão importante e é só uma pecinha do quebra-cabeça, é só a gente olhar para os outros assuntos, como é que vai ficar a previdência, como é que vai ficar um sistema de saúde. Se eu pensar que os idosos são menos de 15% da população e consomem 80% dos recursos de saúde, como fica quando eu aumento essa quantidade de idosos? Vai ter dinheiro para a saúde para todo mundo? Esses são os desafios que a gente tem que enfrentar. E essa percepção que você está trazendo, Otávio, não é só dos especialistas. Estou lembrando que semana passada, ali no aniversário da cidade, a UNB divulgou uma pesquisa mostrando que para 60% ou 65% dos idosos, não lembro agora, Brasília é uma cidade pouco amigável. Inóspita. Né? É isso então, aí. E aí eles falavam ali de violência, queda, cada região trazia uma preocupação nesse sentido. É realmente uma mudança sistêmica que precisa ser feita. Né? E a gente tem bairros hoje que já tem 20% de bairros, tem regiões de Brasília que a gente já tem 20% de idosos. Estamos caminhando para o final, queria que você deixasse aí um recado para quem está nos assistindo, para além das políticas públicas, para além das preocupações e do que a gente espera dos governantes, o que cada indivíduo pode fazer para preservar a saúde cerebral e evitar o Alzheimer? É o que a gente diz o seguinte, olha, controla a sua pressão arterial, controla colesterol, diabetes, pressão alta, não fuma, controla a obesidade, faz exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico, que aumente a frequência cardíaca, né? Controle surdez, trate depressão, viva uma vida saudável, integrado na comunidade, com relações saudáveis. Se você conseguir fazer tudo isso, você vai estar diminuindo a chance de você ter Alzheimer ou qualquer outra das demências no futuro. Mas pode fazer cruzadinha ou... Pode, claro que pode. Mas o que eu gosto de dizer como uma provocação saudável é, não vem me dizer que você faz a palavra cruzada se você não controla a pressão. Porque aí você não está... É a mesma coisa que você dizer que você está pintando a parede da sua casa com o cano estourado vazando lá dentro. Você tem que cuidar de tudo. A palavra cruzada também é boa, desde que você controle as outras coisas. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais um bate-papo pelo bem-estar, cruzadinha e uma série de outros cuidados para preservar o cérebro. Até a próxima.